Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Mike 7, Saia da Plateia. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, positive lá. Vamos fazer esse canal ir cada vez mais longe, alcançando mais pessoas. Então, hoje eu vou falar sobre o meu, o seu, o nosso pior inimigo. Como ele se manifesta dentro de nós. Como não conseguimos, às vezes, dominar esse inimigo dentro de nós, que muitas vezes nos faz perder a cabeça, nos faz fazer coisas que não queremos, agir como não devemos. E mais tarde vem a consciência te cobrando. Por que eu fiz isso e por que eu fiz aquilo? Então, o que eu quero dizer é que podemos sim, de certa forma, controlar esse inimigo que nasce, vive e morre dentro de nós. A gente tem sim como neutralizar ele. E vamos congelar ele, deixar ele sem forças, até fazer com que ele entre em uma letargia e seja esquecido por um determinado tempo. Talvez nunca mais se manifeste, mas a gente sabe que ele está lá, à espera das nossas fraquezas. Nossas fraquezas que são o cotidiano do dia a dia, forças ocultas que nos faz fraquejar, nos faz ficar sensíveis. Então é muito importante a gente ter domínio sobre esse inimigo que vive em nós. Como eu vou fazer para ter domínio sobre ele? Como eu vou fazer para não fazer as coisas que eu não quero fazer? Não agir da forma que eu não quero agir. Bom, existem várias formas, mas uma forma que é bem interessante a gente fazer, neutralizando ele, é sugerir para nós mesmos como devemos agir em situação extremas, em situação de estresse extrema, aquela situação em que a gente é tomado por uma força dentro de nós incontrolável, que muitas vezes a gente perde para ela. Ah, mas e como que eu posso fazer para neutralizar, para dominar essa situação? É conhecendo a você mesmo. É dando a oportunidade de conhecer você mesmo. Ah, e como eu faço isso? É principalmente sugerindo a ti mesmo paciência, autocontrole sobre as situações que se apresentam para ti. Principalmente nós temos um exemplo do nosso dia a dia, que é acordar de pá virada, como diz, de pé esquerdo, numa situação em que o ontem nos deixou preocupado, não foi resolvido algum problema, e o hoje nos amarga. E se a gente dá continuidade a essa situação
negativa, logo vai ser atraído para mais situações negativas ainda. É a situação que é a lei da atração, como se diz. Você vai atrair com teu modo de agir, vai atrair a situação adversa, a situação que você não vai ter o domínio, entendeu? Então você é negativo, vai atrair o negativo. Se você é positivo, vai atrair o positivo. E como você faz para mudar essa situação? É sabido que o positivo neutraliza o negativo. E é essa a situação que a gente tem que se concentrar, prestar atenção, principalmente em estresse extremo. Ou seja, você tem que ter o domínio de si. Você tem que ter paciência, calma, para neutralizar o teu pior inimigo dentro de você. Os problemas de ontem não vão ser resolvidos ontem, porque já passou. Você vai ter que aceitar essa situação. Você vai ter que resolver o quanto antes. Quanto mais você deixar, pior será. Pior vai ser. Então, já era, como se diz. Se você não se concentrar e aceitar esse problema e tentar resolver ele da maneira mais rápida, da maneira que você vai neutralizar ele ou enfraquecer esse problema, não deixando ele te dominar, vai ser mais fácil você continuar deixando para trás esse problema. Como que eu vou resolver? Como eu havia dito antes, aceitando ele primeiro. Aceita o problema e consiga encontrar uma solução. Todo problema tem sua solução. Todo problema pode ser resolvido. Basta você ter o autocontrole, parar, entender o problema e ver a melhor saída para ele, para você, sobre ele. Essa é a situação em que você pode sim resolver o problema, mas tem que ter calma, paciência, autocontrole. Você, sem o autocontrole, você não vai resolver nada. Você vai aumentar o problema em vez de diminuir. Todos nós temos problemas. E todos nós devemos aceitar e resolver esse problema. Se você não aceitar, você não vai conseguir resolver esse problema. Entendeu? Ou seja, todos nós temos o pior inimigo dentro de nós. Mas cabe a nós sugerir se ele vai vencer ou não, se ele vai te dominar ou não, se ele vai nos dominar ou não. A resposta é clara. Mas para que você resolva,
como eu disse antes, você vai ter que aceitar e sugerir para você mesmo resolver essa situação. O que a gente passa, cabe a nós passar as situações adversas, as situações da vida. Nenhuma outra pessoa vai tomar o nosso lugar para passar os problemas que temos que passar. Nossos problemas. Isso não existe. Então, o problema está em você, a resposta está em você. É simples assim. Mas tem passos que você deve seguir para poder ter uma vida de ânimo, de aceitação, de mais felicidade, de mais positividade, que te leva mais ao transbordo, à felicidade, à satisfação de viver uma vida plena, abundante. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.